Eu ainda estava me recuperando da cirurgia quando minha irmã ligou. Vou deixar meus 3 filhos com você. De qualquer jeito você não está fazendo nada. Vou para Tóquio, no Museu do Harry Potter. Eu sorri e desliguei o telefone. Decidi que ela teria um Natal que nunca esqueceria. Quando voltou do Japão, não conseguiu acreditar no que viu. Meu nome é Sam, tenho 34 anos, sou policial de patrulha, a mais velha de 3 é aquela que mantém a gaveta de pilhas sempre cheia na casa da minha mãe. Carrego um caderno até fora do serviço porque detalhes salvam vidas. Tranco a porta da frente 2 vezes por hábito. Tomo café preto porque, em algum momento, esqueci que açúcar era uma opção. Estava a 6 dias de uma cirurgia laparoscópica. É fácil, disseram. Recuperação rápida, disseram. Meu abdômen parecia que alguém tinha guardado livros debaixo das minhas costelas. Tinha instruções rigorosas, nada de levantar peso, nada de escadas, nada de estresse. Estava jogada no sofá, com o travesseiro pressionado contra a barriga, assistindo a um programa de culinária idiota onde todo mundo chorava por causa de tortas. Era a primeira vez em anos que eu tinha permissão para não fazer nada, e estava tentando aprender como. Meu telefone acendeu com uma de irmã. Atendi. Oi? A voz dela bateu como uma porta se fechando. Vou deixar as crianças na sua casa. Às 3. De qualquer jeito você não está fazendo nada. Depois veio aquela risada que ela usa quando já decidiu por mim, vou para Tóquio, Museu do Harry Potter, uma vez na vida. Eu pisquei. Sei o quê? As passagens estavam baratas. Saio hoje à noite. Fico 9 dias, talvez 10. Não faça esse barulho, Sam. Você ama as crianças. Amo. Mas também amo não rasgar meus pontos. Você é policial, não é feita de vidro. Vai ser fácil. Tela, nuggets, dormir às 8. Te mando as alergias por mensagem. E lá estava eu, com o telefone no ouvido, enquanto o programa de culinária continuava a passar. Pessoas abraçando uma crosta queimada. Minha sala estava imersa em um zumbido silencioso. O relógio acima da TV ticava como se estivesse me julgando. Liguei de volta, direto para o correio de voz. Então uma mensagem chegou. Madji, deixando as crianças às 16 horas. Já te coloquei como responsável de emergência. A escola termina às 15h15. De nada. Veio outra. Madji, as chaves estão com você desde a última vez, certo? Não esqueça de limpar o umidificador. Você sempre deixa ficar sujo. Fiquei olhando para a tela. Meu estômago se apertou. Desde a última vez significava o fim de semana que eu cobri porque a babá dela desistiu, o que significava o fim de semana em que ela esqueceu de buscá-los até segunda de manhã. Eu tinha levado os meninos para a escola com meu uniforme, alimentado o bebê com biscoitos no estacionamento, me dizendo que aquilo era família. Outra mensagem. Mãe, Sam, sua irmã precisa de apoio agora. Não seja difícil. Ela finalmente está fazendo algo por si mesma. Pai, nós te criamos para ajudar. Ela é mãe solteira. Assuma a responsabilidade. Coloquei o telefone virado para baixo. Senti como se alguém tivesse aberto uma gaveta no meu peito onde guardo velhos recibos e cheques não sacados. A voz de Mati do último Natal, você ganha mais do que eu. O sussurro da mãe na Páscoa, seja generosa. Fica bem em você. O encolher de ombros do pai na garagem, só empreste. Ela vai pagar quando puder. Uma década de pequenos pedidos que haviam se tornado regras. Me movi devagar, sentei ainda mais devagar. A incisão puxou. A sala inclinou-se um pouco e se estabilizou. Liguei mais uma vez. Ela atendeu, já sem fôlego, como se estivesse correndo por um aeroporto que ainda não tinha alcançado. Mads, disse, com calma, como falo com pessoas em blitz de trânsito que estão prestes a explodir. Acabei de operar. Sem levantar peso. Você não precisa levantá-los. Eles conseguem subir sozinhos. Está tornando isso dramático. Onde eles estão agora? Na escola. Eu avisei a secretaria que você os buscaria.
Ah, e não faça eles fazerem lição de casa. E o Max não gosta de brócolis. Você avisou que eu buscaria. Bem, você é o tio Sam. E então, como se fosse uma piada, o tio Sam de verdade. Ouvi minha própria voz ficar completamente plana. Certo. Ela suspirou, como se eu estivesse exaustiva. Não começa. O Natal é em 2 semanas. Não seja egoísta durante as festas. O programa de culinária ficou silencioso. Alguém cortou uma torta e a faca rangeu. Sorri. Surpreendi-me. Era o tipo de sorriso que se dá a um suspeito quando você viu as imagens e sabe a hora exata em que a porta se abriu. Ok, disse, e desliguei. Decidi naquele momento, com o travesseiro pressionado aos pontos e uma xícara de café preto esfriando na mão, que daria à minha irmã um Natal que ela nunca esqueceria. Não era um filme de vingança, nem uma cena de ação, apenas o Natal mais verdadeiro que nossa família já tinha tido. Quando ela voltou do Japão, eu queria que ela entrasse em um cômodo e finalmente visse a bagunça que todos nós estávamos evitando. Queria que ela ouvisse exatamente o que me disse, palavra por palavra, só que sem a trilha de risadas. O relógio continuava a tic-tac. Coloquei uma camisa limpa. Alinhei meus remédios para a dor no balcão, como se fossem etiquetas de evidência. Abri o app de notas e escrevi um título, MAD, Orçamento de Feriado, Cuidados com Crianças e Promessas. Depois digitei o primeiro item, Assistência de Aluguel 2019, 3 meses, $2.400. Promessa de reembolso após declaração de imposto. As notas faziam um som como um motor distante quando eu rolava a tela. Às 15 horas, levantei-me. Fiz uma careta. Peguei minhas chaves e fui até o carro como alguém caminhando para uma cena que não podia mais adiar. Me tornei policial aos 22 porque gosto de ordem, não de poder. Ordem. Gosto de luzes que funcionam, linhas que têm significado, regras que impedem estranhos de sangrar nas calçadas. Não vou fingir que o trabalho é simples. As pessoas mentem para você ou entregam a verdade crua e chorando. Mas o trabalho tem números, relatórios, câmeras corporais, registros de hora. O trabalho tem algo que minha família nunca teve. Consequências. Nossa casa na infância funcionava com sentimentos e magia. Ela era o filho. Eu era as nuvens que respeitavam horários. Nosso irmãozinho Jaime aprendeu cedo que, se ficasse entre nós, ficaria aquecido. Mamãe amava intensamente quando parecia certo. Papai amava silenciosamente quando não custava nada. Não éramos pobres, mas o dinheiro era um sistema climático que vinha e ia com o humor dos meus pais. Quando Mati teve o Max aos 24, a história da família se formou. Sam é estável. Maddi é frágil. O amor é um projeto em grupo que Sam vai avaliar e completar. Peguei turnos extras. Entreguei fraldas. Fui à loja de conveniência à meia-noite porque o leite em pó de alguma forma sempre acabava em horários razoáveis. Eu dizia a mim mesmo, é isso que irmãos mais velhos fazem. Então os pedidos mudaram. Você pode ser coassinante da internet? Meu crédito está estranho. Pode adicionar eu e os meninos no seu plano de celular? É só por alguns meses. A escola quer um contato de emergência. O seu é mais confiável. Você está de plantão à noite mesmo. Você poderia fazer as manhãs por uma semana? Eu montei um calendário em torno das necessidades deles. Tomava café no carro às 6 horas. 2 filhos pequenos no banco de trás discutindo se o pão podia ser virado de cabeça para baixo. Aprendi os nomes de professores que nunca tinha conhecido. Aprendi os aniversários deles, os sucos de saquinho favoritos, qual Lego nunca pisar. Max ganhou um inalador. Memorizei a dosagem e mantive um extra no porta-luvas. No meu armário na delegacia, colei a agenda escolar deles ao lado do mapa do distrito. Os colegas brincavam, tio Sam ao resgate, e eu ria, porque a alternativa era dizer, estou cansado. O dinheiro se tornou constante, não uma exceção. 2018, aluguel atrasado. 2019, aluguel atrasado de novo, depois um presente único para a creche, que virou transferência automática mensal, porque com o seu banco, era mais fácil. 2020, pandemia.
Reservei o adicional de risco para um dia dar entrada em um imóvel. Madji ligou chorando, não consigo respirar neste apartamento. Os meninos precisam de espaço. Paguei o depósito de um lugar maior no nome dela porque ela queria independência. E, de alguma forma, ainda era eu quem o proprietário chamava quando a pia quebrava. Natal de 2021. Ela queria magia. Comprei a bicicleta com um laço vermelho. Assisti ao vídeo do Max cambaleando pelo corredor que eu havia pago e disse a mim mesmo que valia a pena. Quando tentei impor limites, a linguagem ficou afiada. Mãe, você sabe que sua irmã não escolheu isso. Pai, você não tem filhos. Não entende. Madji, você é obcecada por dinheiro. É assustador. Mantive a planilha. Nunca mostrei a ninguém. A planilha me fazia sentir que eu não estava louco. Era feia e precisa. Coluna A, data. Coluna B, descrição. Coluna C, valor. Coluna D, promessa. Coluna E, status. A maior parte da coluna dizia definir. Algumas diziam LOL. Desde a vez em que Mati pegou meu laptop emprestado e deixou suas piadas em maiúsculas. Pensei em contar a um terapeuta. Redigi um e-mail e nunca enviei. Pensei em falar com meu capitão. Imaginei o rosto dele, não é um assunto de trabalho, policial. Certo. Então, eu trabalhei. Paguei. Esqueci de trocar os pneus do meu próprio carro porque já tinha trocado os dela. Então veio o que eu chamo de pequena reviravolta. Na primavera passada, descobri que meu nome estava listado como pagador autorizado na conta de atividades pós-escola dos meninos. Descobri porque meu cartão foi cobrado. O e-mail dizia, obrigado, Sam. Com um emoji de confete. Mati deu de ombros. É só um formulário. Eu disse, formulários são contratos. Ela respondeu, meu Deus, você é insuportável. Removi meu cartão. Ela o adicionou de volta acidentalmente com meus dados salvos. Neste verão, ela usou meu Amazon porque é mais rápido com Prime e enviou um carrinho de $400 para a amiga dela. Quando perguntei, ela disse, relaxa, eu te pago pelo Venmo. O Venmo nunca chegou. Quando eu cobrei, ela postou um story com o carrinho e a legenda Blessed, me marcando. As pessoas reagiram com coração. Uma das mães do círculo dela deixou um emoji de mãos em oração. Fechei o app e fui correr no calor até minhas pernas queimarem. 2 meses antes da minha cirurgia, peguei um caso em que um cara jurava que o irmão dele tinha usado o nome dele para abrir uma linha de crédito. O relatório estava impecável. A família, nem tanto. Naquela noite, cheguei em casa e pesquisei meu nome, meu endereço e a palavra utility. Nada de novo, mas meu coração disparava como se tivesse. Quando contei a Madji que minha cirurgia estava marcada, ela disse, Ugh, como se eu estivesse interrompendo o show dela. Dei as datas. Ela disse que enviaria boas vibrações. O grupo ficou em silêncio. Mamãe encaminhou uma receita de caçarola. Papai enviou um joinha. No dia da operação, Jaime mandou uma mensagem, você consegue. Ele tem 28 anos, trabalha longos turnos em um armazém, é especialista em se manter discreto. Ele se ofereceu para me levar. Recusei, porque queria me convencer de que não estava sozinho, mesmo provando que estava. Voltei para casa com pontos e uma garrafa laranja brilhante. O apartamento cheirava a sabão em pó e nada mais. Disse a mim mesmo que gostava do silêncio. E então o telefone tocou. Tóquio, você de qualquer jeito não está fazendo nada. A velha escolha voltou, ser a nuvem ou se queimar. Peguei os meninos naquela tarde porque havia 3 crianças na secretaria da escola, com mochilas maiores que seus torsos, e meu nome ao lado do deles na folha de saída. A recepcionista sorriu para mim como se eu fosse confiável. Os meninos gritaram, tio Sam, como se eu fosse um pula-pula. Coloquei os cintos um por um, devagar, com cuidado, sentindo cada ponto. Em casa, eles se espalharam como filhotes. Sapatos explodiram pelo corredor. Alguém pediu dinossauros. Outro pediu nuggets e depois chorou porque não fiz o monte de ketchup exato que eles gostam.
O bebê subiu na minha coxa como uma árvore. Ri uma vez. Sentei-me na porta para não cair. Às 19 horas, todos estavam dormindo em ninhos de cobertores e espadas de plástico. Acendi o abajur da sala. Abri meu laptop. Puxei a planilha. Adicionei uma nova linha, 2025, pós-cirurgia, cuidado com crianças, não planejado, 10 dias, a definir. E escrevi embaixo, acordo, nenhum. Assumido por outros. Meu estômago doeu. Tomei a próxima dose. Fiquei olhando para a palavra assumido até ela borrar. Naquela noite, criei um novo documento. Chamei de Plano de Natal. Não era sobre presentes. Era sobre clareza. Eu estava cansado de ser o único adulto em uma sala cheia de adultos. Escrevi regras curtas, como leis de trânsito, não serei um plano de emergência anunciado depois que a emergência começar. Eu não vou financiar magia. Não serei envergonhado por dizer quanto as coisas custam. Não carregarei o que você se recusa a aprender a carregar. À meia-noite, eu já tinha uma lista de screenshots para coletar, transferências bancárias, mensagens, o portal da escola mostrando meu nome como pagador ao lado e editado por Matlock. Eu tinha um plano de onde e quando. Natal em família, na casa da nossa mãe, o único lugar onde todo mundo ainda finge ser simpático. Fechei o laptop. Exalei. No silêncio, ouvi isso por trás da dor e da bagunça da minha sala de estar. Uma mudança. Soava como o clique de um cinto de segurança finalmente bem colocado. Na semana antes do Natal, o Instagram da Mati estava cheio de legendas sobre mãe viajante solo e fotos de cerveja amanteigada. Os meninos me chamaram por vídeo uma vez para mostrar uma varinha de loja de presentes e logo se distraíram com uma máquina de refrigerante que vendia sabores misteriosos. Mati apareceu na tela, disse, "Você é um salva-vidas" e desapareceu no neon. Conto minhas pílulas. Eu me recuperei. Ensinei Marques a quebrar ovos com uma mão só. Ele disse que eu era legal para um velho. O bebê aprendeu a palavra policial e usava como ameaça contra o aspirador. Tínhamos nossas pequenas rotinas. Mas toda noite, depois que eles iam para a cama, eu abria o arquivo de evidências e adicionava mais alguma coisa. No dia 23 de dezembro, ela chegou em casa. Mandou mensagem, aterrissando? Pode buscar? Tô morta. Respondi, não, pega uma carona. Te vejo amanhã na casa da mamãe. Às 14 horas, ela mandou 3 emojis de revirar os olhos. Depois, silêncio. No dia 24 de dezembro, estacionei na rua dos meus pais e fiquei um segundo parado, motor clicando enquanto esfriava. A casa deles estava igual de sempre, luzes brancas mais apertadas que corte militar, guirlanda centralizada na porta, o ar interno já úmido de canela. Peguei a sacola com os presentes dos meninos, livros, meias, um dinossauro que rugia tão baixinho que não estragaria a noite de nenhum adulto. Peguei minha pasta. A sala de estar estava cheia. Jaime estava perto da árvore, segurando um prato e tentando ser invisível. Mamãe estava com um suéter de veludo, dizendo food caseiro como se fosse um feitiço. Papai vestia o suéter que compramos para ele há 4 anos, porque para que comprar algo novo quando se tem um perfeitamente bom? Madji estava no sofá, 10 anos agora. Cabelo brilhando por causa dos shampoos da viagem. Ela não se levantou. Aí está ele, disse mamãe. Nosso herói. Eles te deixaram exausto? Coitadinho. Ela beijou o ar ao lado da minha bochecha. Deixa isso de lado e relaxa. Coloquei a sacola perto da árvore. Pus minha pasta na mesa de centro. Sentei. Os meninos se atiraram sobre mim, todos cotovelos e histórias. Eu ouvi. Sorri para eles. De verdade, porque eles não têm culpa pelos adultos ao redor. Aconteceu a troca de presentes. Papéis rasgados. Gritos. Papai fez uma piada sobre o dinossauro. Mamãe tirava fotos como se estivesse colecionando provas de algo que poderia postar depois. Mati deu às crianças camisetas combinando o que diziam, equipe da mamãe. Eu dei ao Max o livro que ele pediu 2 vezes. Ele o abraçou como se fosse um bote salva-vidas. Então mamãe bateu palmas. Ok,
agora os presentes dos adultos. Ela entregou a Maddi uma caixinha pequena. Mati gritou antes de abrir. Era um pingente simples para viajante. Mamãe disse, com os olhos brilhando, você merece essa viagem. Mati girou o pingente entre os dedos. Eu realmente merecia. Minha garganta fez um movimento estranho. A sala ficou borrada nas bordas, como se meu corpo estivesse me lembrando dos pontos recentes. Peguei minha água e então aconteceu. A frase gatilho, aquela que ela sempre usa quando está pronta para me cobrar como um cheque. Ela olhou para mim sobre o pingente. Falando em merecer, você pode me adiantar o aluguel deste mês? Jet lag e contas, sabe como é? Ela riu. Você ganha mais do que eu. Mamãe não reagiu. Papai tomou um gole. O maxilar de Jaime ficou tenso. Eu não levantei a voz. Não fiz o discurso que pratiquei 1000 vezes. Apenas abri a pasta e deslizei a primeira página pela mesa de centro. Não posso, disse. E não vou. Agora vamos falar de números. Maddi piscou como se eu tivesse trocado de canal rápido demais. O quê? Mantive o tom calmo. Vamos falar sobre o que eu paguei, o que você prometeu e o que muda hoje. Isso não é uma briga. É um registro. Mamãe fez um pequeno som de reprovação. Samuel, não seja deselegante. Deslizei uma captura de tela. Transferências bancárias, datas, valores, notas sublinhadas, os TBDS que nunca se tornaram nada. Mati revirou os olhos. Você é tão dramático. Deslizei outra página, a conta de atividades pós-escola com meu nome. Pagador autorizado. O registro de auditoria mostrando editado por Malini Carter. 12 de abril, 11h07. O rosto dela mudou só um pouco, mas eu vi. As pequenas vitórias que você percebe quando alguém percebe que sua história tem uma audiência. Todo mundo faz isso, disse ela. É assim que o sistema funciona. Papai pigarreou. É Natal. É família, eu disse, por isso precisa acontecer aqui. Deslizei o texto em que ela escrevia, de qualquer jeito você não está fazendo nada. Deslizei o e-mail da secretaria da escola, obrigado, Sam. Com confete. Deslizei o pedido da Amazon com o carrinho, a legenda Blessed e meu cartão censurado. Mati riu alto demais. O que é isso, tribunal? Olhei para ela e, pela primeira vez, deixei que visse que eu tinha terminado. É responsabilidade. Mamãe se inclinou para a frente, palmas abertas. Sam, se você precisasse de ajuda, deveria ter pedido. Nós ajudaríamos. Eu toquei a pilha de papéis. Eu pedi limites. Eu os escrevi. Você me chamou de egoísta. Jaime murmurou, ele fez mesmo. Maddi lançou um olhar para ele. Uau! Você também. Ele deixou o prato na mesa. Mads, vamos lá. Ela mirou de volta para mim. Você escolheu ajudar. Não finja ser vítima. Eu escolhi sim. E agora estou escolhendo diferente. Puxei a última página, uma única folha com 4 linhas, impressa em letras grandes. Efeito imediato, não serei mais um plano de backup. Não vou financiar seu aluguel, viagens ou emergências causadas pelas suas escolhas. Não serei listado como pagador ou contato sem meu consentimento por escrito. Se meu nome aparecer em qualquer coisa sem consentimento, eu reportarei. Mati olhou para o papel como se estivesse escrito em uma língua que ela não respeitava. Reportar você por quê? Por ser família? Por fraude? Por usar minhas informações, por me transformar no banco, eu disse, calmo. Porque você não quer ser o adulto, ela zombou, mas eu vi de novo. O recuo. Você não faria. Eu faria, eu disse. Porque eu terminei. Mamãe levou a mão ao peito. Não é assim que fazemos as coisas. É exatamente assim que sempre fizemos as coisas, eu disse, sentindo minha voz finalmente afiada, enquanto suavizava a cada aresta, enquanto vocês fingem que não existem arestas. A boca de Mati se torceu. Você é cruel no Natal.
Sentei-me, a dor puxando, a respiração lenta. Não, estou claro. A sala se abriu como se estivesse prendendo a respiração há anos. Os olhos da mamãe se encheram. Eu não te criei para ser frio. Você me criou para ser conveniente, eu disse. Não sou mais. Papai ficou de pé como se fosse sair e percebeu que não havia para onde ir. Chega. Falamos depois. Estamos falando agora, eu disse, e coloquei um orçamento impresso sobre a mesa, como um truque de mágica que ninguém queria. 2 colunas. Aqui está o que custa, Madji. Seu aluguel, sua creche, sua comida, os extras. Aqui está o que você ganha. Aqui está o déficit. Esse déficit não é amor. Esse déficit não é mais problema meu. Ela riu de novo, mas o riso quebrou. Você acha que eu não sei das minhas contas? Você sabe como ignorá-las até que se tornem minhas contas. Jaime fez um som que vinha engolindo há uma década. Ele está certo. Madji se voltou para ele. Não comece. Você nunca ajuda. Ele sustentou o olhar dela. E meu irmão quieto, com a vida cuidadosa, disse palavras que nunca tinha ouvido sair da boca dele. Porque toda vez que eu tentei, isso se tornava interminável. Porque eu paguei sua luz uma vez e você disse às pessoas que eu era obcecado por controle. Porque mamãe me disse para não te provocar pedindo um plano. Porque papai disse, deixa a sua irmã. Porque se sai ao banco, eu sou a taxa do caixa eletrônico. Silêncio. Grande, honesto silêncio. Do tipo que faz a garganta doer. Mamãe sussurrou, fizemos o nosso melhor. Você protegeu a Madji das consequências, eu disse. E chamou isso de amor. Papai sentou-se de novo, devagar. E daí? Você quer que ela fracasse? Quer que os meninos sofram? Balancei a cabeça. Não, quero que ela pare de terceirizar a vida adulta. Preparei recursos, de verdade. Puxei outra folha. Estava organizada. Abençoadamente administrativa. Aqui está um serviço gratuito de aconselhamento financeiro na cidade. Consulta marcada para 8 de janeiro às 10 horas. Aqui está o número da clínica de assistência jurídica local. Consulta sobre guarda e pensão em 15 de janeiro às 13 horas. Aqui está uma lista de programas pós-escola com taxas ajustáveis. Aqui está uma cooperativa de alimentos que ela se qualifica. Aqui está o cronograma do programa de auxílio aluguel. Deslizei a lista. Cada ligação levaria 6 minutos. Cronometrei. Pode ficar com a folha. Madji olhou para o papel como se tivesse sido insultada. Então agora sou um caso de caridade. Não, eu disse. Você é um pai e mãe. Ela procurou mamãe para apoiá-la. Mamãe chorava, mas as lágrimas não cumpriam mais o papel de antes. Papai estava cansado. Jaime se moveu para ficar ao meu lado, como se alguém o tivesse empurrado gentilmente para lá. Madji tentou mais uma jogada. Você é o policial. Jurou proteger. E agora está nos abandonando. Encontrei os olhos dela. Proteger significa ensinar as pessoas a trancarem suas próprias portas. Peguei as chaves que ela tinha deixado comigo da última vez. Coloquei-as na mesa. Aqui, você vai precisar disso. O queixo dela se levantou. E se eu me recusar? E se eu continuar te colocando como contato? E se eu simplesmente fizer e você não puder me impedir? Não levantei a voz. Então você receberá um aviso escrito de mim, da escola pelos canais oficiais e de qualquer outra pessoa que precise estar envolvida. E você não vai gostar dessa versão de ajuda. Ela engoliu em seco. Você não faria isso comigo. Eu faria, por mim e pelos seus filhos, que precisam de um pai ou mãe em quem possam confiar para lidar com a papelada sem mentir. Jaime exalou algo que parecia riso e soluço ao mesmo tempo. Uau! Papai passou a mão pelo rosto. Como chegamos a esse ponto? Fingindo que cada pequeno corte era um abraço, eu disse. Os meninos voltaram, observando os adultos como animais que sabem que o tempo vai mudar. Mac subiu no meu colo, cuidadoso, porque aprendeu que eu estava ali.
Deitou a cabeça no meu peito. Tio Sam, podemos fazer panquecas amanhã na casa da vovó? Alisei o cabelo dele. Vamos fazer panquecas no próximo final de semana na minha casa, mas essa semana vocês vão ficar com a mamãe. Ele assentiu, olhos grandes e sérios. Crianças sempre sabem quando a verdade é uma palavra de adulto que significa que as coisas estão mudando. A voz de Mati ficou pequena, aquela que ela usa quando quer que a mamãe arrume o ambiente ao redor dela. E se eu não conseguir? E se eu estragar? Então você vai aprender, eu disse. E vai parar de me usar como almofada. Ela olhou para a pilha de papéis. A raiva ainda estava lá, brilhante e familiar. Mas por trás dela, finalmente, eu vi a pessoa assustada que eu vinha protegendo como se fosse meu trabalho. Não era. Nunca foi. Mamãe fungou, se recompôs. Bem, disse, frágil. Isso é muito. Que tal abrirmos a sobremesa? Jaime disse, estamos no meio da sobremesa. Ela olhou para a torta intacta. Ah! Sentou-se. O resto da tarde foi lento. A TV passava algum filme em que as pessoas aprendem lições em 90 minutos. Falamos sobre logística, não sentimentos. Logística. Quando Maddi poderia buscar as coisas dos meninos na minha casa, a que horas era a consulta de aconselhamento, como solicitar a redefinição da senha do portal da escola para não precisar da minha em uma emergência. Enviei os links para ela. Ela não disse obrigado. Eu não exigi. Na hora de ir embora, Max me abraçou forte, como se estivesse me ancorando. O bebê cantava, polícia, 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 e batia no meu rosto como se estivesse me reiniciando. Beijei o topo de suas cabeças. Levantei-me, minha incisão puxou e depois relaxou. Na porta, mamãe segurou minha mão. Os olhos molhados, mas a voz menos teatral. Você está falando sério? Estou. Você está feliz? Não. Eu sou honesto. Na garagem, Jaime se aproximou, mãos nos bolsos, respiração como nuvem. Eu deveria ter falado algo antes, murmurou. Você falou agora. Ele assentiu. Precisa de algo? Sim, eu disse. Vem amanhã. Me ajuda a levar a beliche para a garagem. Estou recuperando meu escritório. Ele sorriu. Entendido. Dirigi para casa com o rádio desligado. As ruas estavam iluminadas com toda a alegria de sempre. Eu não me sentia alegre. Sentia-me nivelado, como uma estrada depois que um arado passou. Nem bonita, nem festiva, mas transitável. Em casa, fui de cômodo em cômodo. Reuni os dinossauros em uma caixa. Dobrei camisas pequenas que cheiravam a giz e xarope. Troquei os lençóis. Fiquei na porta e olhei para minha sala sem a bagunça de desenhos animados e senti um silêncio que reconheci como meu. Então sentei-me à mesa e abri meu caderno. Escrevi, 24 de dezembro. Limites declarados por escrito, aceitos. Coloquei um ponto. Pesou mais do que a maioria. Ano novo passou tranquilo, dia de passeio calmo. Pizza fria. Café de máquina. Meu parceiro perguntou sobre o Natal. Honesto, eu disse. Em janeiro, Maddi cumpriu a consulta de aconselhamento. Um aviso no calendário compartilhado. Uma semana depois, ela enviou um orçamento desorganizado por mensagem. Tentando se organizar. Mamãe ligava menos. Quando ligava, dizia parentificação, como se fosse uma palavra cheia de farpas. Não sabíamos. Eu avisei. Agora te escuto. Papai enviou uma foto de um abajur que ele consertou. Chega. Jaime apareceu. Domingos de panquecas, cartas, silêncio onde antes se sentava o drama. Acrescentei pequenas coisas, aula de marcenaria, pneus novos, um fim de semana livre, dormir sem despertador. Quando Maddi me listou como contato de novo, eu me removi. Não, tudo bem. Ela encontrou uma babá, um plano com o proprietário, um orçamento atualizado. Os meninos visitaram para as panquecas. Max me pediu para ir ao dia da carreira. Eu disse sim se a mamãe concordasse.
Ele assentiu, como se acreditasse. Na pia, falei a verdade, não sou um banco, nem um plano de backup, nem um herói. Sou um homem com limites. Não dei a ela um Natal perfeito, apenas um verdadeiro. A moral do bolso, não serei usado. Vou ajudar com respeito e consentimento. No primeiro encontro para buscar as crianças, ela ficou na minha porta. Obrigado, disse. Ok, respondi. A porta se fechou. Respirei fundo. Então acendi as luzes.